É bastante importante que as pessoas prestem atenção nessa vacinação, porque esse ano a manifestação do vírus e a manifestação da gripe como uma doença, ela tem ocorrido mais cedo, né? Tanto que o estado do Amazonas ela antecipou a vacinação para ontem, iniciaram ontem, tendo em vista 25 casos que levaram a óbito, né? Foram 25 mortes causadas pela gripe A. Então, o estado do Amazonas achou por bem antecipar, né, essa vacinação. Ele é um vírus que ele está sempre em mutação, né? Esse ano, então, foi alterado duas cepas da vacina. A vacina que era a trivalente, que ela era oferecida somente na rede privada, esse ano ela passa a ser oferecida pela rede SUS também, né, que combate três cepas do vírus que causam a gripe. É importante as pessoas fazerem, as pessoas podem dizer assim, mas eu fiz a vacina e fiquei gripado. Mas ficou gripado com uma gripe comum, porque como nós falamos, o vírus é um vírus mutante e por mais que a gente altere a vacina, nós não vamos conseguir atingir todos, mas o importante é que a gente consiga atingir os vírus que são letais. Qual a diferença entre a gripe comum e a influenza, secretário? Praticamente são os sintomas, né? Que na gripe ela é muito mais forte, né? Na gripe normal, um repouso, controlar simplesmente os sintomas com analgésico, um repouso em casa já é o suficiente, ela tem um ciclo. Já a gripe causada pela gripe A, né, o H1N1 e os outros tipos de gripe A, eles têm um ciclo muito maior, eles afetam a parte respiratória, pulmão, tudo mais, eles podem levar à morte com muito mais eficiência e há necessidade de se usar então a medicação, um antirretroviral, né, que é um medicamento que combate o vírus. Porque o que a gente pensa assim, eu estou com gripe e vou tomar um antibiótico, né? Não vai combater. Antibiótico é para combater bactéria. A automedicação prejudica um pouco. Então é importante que a gente ouça os conselhos, a gente estude a respeito, mas principalmente que a gente vá no médico quando tem algum sintoma desses da gripe, né? Para nós aqui do estado, a nossa vacinação começa então dia 15 de abril, né? É um período de 15 de abril a 31 de maio, tendo o dia D no dia 4 de maio. O que é o dia D? Aquele dia que se faz toda aquela mobilização, em que se reúne, que você vai atrás das pessoas, que corre, que a gente monta uma equipe para ficar à disposição exclusivamente da vacinação. Porém, do dia 15 de abril até o dia 31 de maio inicia a vacinação então contra a influenza na unidade de vacina aqui junto ao nosso ESF do interior. E Morona, quais são esses grupos que vão receber a vacinação de forma gratuita? Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, as gestantes, as puérperas. O que são puérperas? Aquelas mulheres que deram à luz até 45 dias após o parto. Elas são consideradas puérperas, elas têm direito também à vacinação pelos os trabalhadores da área da saúde, de todas as áreas da saúde, privadas ou públicas, né, os povos indígenas, indivíduos com mais de 60 anos, população privada de liberdade, né, os funcionários do sistema prisional, professores da rede pública e privada, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis. Aqui tem um adendo. Qual é que são essas doenças crônicas não transmissíveis? É a doença respiratória crônica, a doença cardíaca, a hipertensão, a diabetes, doença renal, a doença hepática, todas as doenças crônicas. Porém, essas doenças, esses portadores dessas doenças crônicas, eles têm que apresentar um atestado. Não é o secretário da saúde, volta a dizer, não é o secretário da saúde, não é a enfermeira lá do posto de vacinação, não adianta gritar, bater perna. É uma exigência do Ministério da Saúde e nós temos que dar conta disso aí. Cada dose que vem, ela vem com uma identificação, ela vem com um lote e ela tem que ser identificada para onde foi, né? Até para que não ocorra desvios de vacina e tudo mais. E a gente é sujeito a investigações depois, né? Dose tal foi para quem, como, né? Como é que foi vacinado fora do grupo de risco. É minucioso. Exatamente, até para que haja uma credibilidade nesse. E lógico, como de costume, todos os anos sobram vacinas, né? A gente sempre pede a mais, muito a mais, e aí sim, então a gente começa a vacinar aquelas pessoas que têm possibilidade de ficarem gripadas e que não estão nesse grupo aí. O que a gente nota? Inicia 15 de abril assim de forma muito lenta. As pessoas não procuram, até que surge o primeiro caso.
aí se noticia o primeiro caso, daí dá aquele pandemônio, todo mundo correndo, mas existe essa possibilidade de nós anteciparmos, e a vacina ela é para isso, né? A vacina ela é preventiva, é para a pessoa não adoecer, né? Então, ao contrário do tratamento, que é muito mais chato, muito mais caro, tira a pessoa, ela é gratuita. O que nós temos bastante dificuldade, Silvana, assim, de atingir, bater as metas, são as crianças e as gestantes. Há uma resistência muito grande por parte dos pais em vacinar as crianças ainda, né? A gente vê, e isso não é aqui em Lagoa Vermelha, isso eu estou falando em dados do Estado e do Brasil.